A análise dos ministros sempre vai merecer respeito, mas o modus operandi aí é de ameaça, de tentativa de constrangimento. Em pleno andamento da sessão, em pleno andamento da votação, você tem manifestação de ministro Supremo apontando para a cassação de mandato, para a inelegibilidade. Isso interfere diretamente no processo de votação e tem que ser levado em consideração. Mas é como eu disse, essa é uma pauta que pode ser adiada, mas evitada não. Em algum momento, o Brasil vai ter maturidade institucional para verificar a conduta de integrantes do Supremo, que são seres humanos como cada um de nós e podem cometer erros. Senador, o que acontece com as provas, dezenas de quebra de sigilo, documentos que foram arrecadados, sigilosos para a CPI, alguns que não estavam por isso, nem para a CPI. O que acontece com todo esse material? Terá que ser agora decidido pelo presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, qual será o destino que ele vai dar para esse material. Não pode ser encaminhado para nenhum lugar, segundo ele. Qual a solução? Não foi deliberado pelo colegiado, então imagino que ele vai tomar essa decisão de iniciativa própria. Senador, o senhor irá apresentar denúncia contra os ministros da STF, uma vez que o indiciamento foi rejeitado? Não, nesse momento o que a gente precisa fazer é avaliar esse cenário final, acompanhar com muita atenção as investigações que estão em andamento. Eu digo que sempre os fatos são uma coisa muito teimosa, né? Por mais que ao longo desses últimos meses você tenha negativas, ameaças, agressões, os fatos seguem surgindo, muito por conta do trabalho de vocês da imprensa. E vão continuar a aparecer, porque eles existiram, eles são graves. Você não vai conseguir jogar tudo isso para debaixo do tapete, o escândalo é grande demais. Mas há de se ter resiliência e persistir nessa batalha. O senhor já esperava esse resultado, já que propôs o indiciamento dos ministros da STF, foi usado, né, ainda? A gente teve uma interferência direta para poder garantir a votação, né? Se não tivesse a interferência, nós teríamos uma vitória, pelo mesmo placar. A troca de integrantes ela foi deliberada para conseguir o quórum de rejeição do relatório. Eu disse ao líder do governo, Jacques Wagner, e reafirmo para vocês publicamente, o governo escolheu atravessar a rua para dar um abraço de afogados em ministros. Eu acho que isso vai cobrar um preço significativo depois. Alexandre de Moraes é apontado por atuar em processos nos quais haveria impedimento diante de relações financeiras envolvendo o escritório da esposa dele com a empresa investigada, além de suposta atuação para restringir o alcance das apurações da CPI. O relatório também atribui ao ministro Gilmar Mendes conduta incompatível com o decoro, ao anular medidas investigativas e determinar a inutilização de dados relevantes, o que, segundo a CPI, teria comprometido as apurações. Em relação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o documento sustenta que houve omissão diante de indícios considerados robustos contra autoridades, caracterizando uma falha no cumprimento das atribuições institucionais. O relatório será encaminhado aos órgãos competentes para análise e eventuais providências. A CPI do crime organizado chega ao fim nesta terça-feira com um relatório que pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O documento aponta possíveis irregularidades e também traz um panorama da atuação do crime organizado no país. A gente vai agora com a repórter Marília Ribeiro, que traz mais informações. Isso, Neila. A CPI do crime organizado, então, finaliza os seus trabalhos nesta terça-feira. Ela que começou lá em novembro de 2025, na esteira daquela mega operação que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 pessoas mortas. Ela foi, então, instalada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para poder fazer investigações voltadas ao crime organizado, como, por exemplo, investigar as facções criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC. E nesta terça-feira, Neila, nós tínhamos a expectativa de ouvir o governador, o ex-governador do estado do Rio, o Cláudio Castro. Até ontem havia ali uma confirmação por parte da sua equipe. No entanto, ontem à noite, ele apresentou um atestado médico e não compareceu à CPI do crime organizado. Com isso, Neila, o que ficou definido aqui com os parlamentares é que Alessandro Vieira iria fazer a leitura do seu relatório e votação aconteceria ainda nesta terça-feira. Alessandro Vieira apresentou, protocolou o seu relatório, ali, o seu texto com mais de 200 páginas e contendo esses indiciamentos. No entanto, a votação e leitura do relatório ficou prevista somente para o período da tarde, a partir das 2 horas da tarde. Isso, de acordo com Alessandro Vieira, aconteceu devido a uma sugestão que foi dada pelo presidente da comissão. Nós estamos falando, então, do senador Fabiano Contarato. E a gente tem um trechinho da fala do senador Alessandro e vamos acompanhar. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura.
não vejo prejuízo para o resultado final. A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Neila, sobre os indiciamentos, né, que o senador Alessandro Vieira comentou um pouquinho aí nessa fala, nós tivemos ali apenas 4 indiciamentos nesse relatório apresentado de pouco mais de 200 páginas, e os indiciados são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Na prática, esses indiciamentos, Neila, quer dizer o quê? Pedido de impeachment. E isso será julgado aqui pelo Senado Federal e vai caber aí ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definir se isso deve acontecer ou não, caso esse texto venha a ser aprovado na tarde desta terça-feira dentro da CPI do crime organizado. De acordo, então, com o relatório de Alessandro Vieira, os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles cometeram ali, ele focou mais em crimes de responsabilidade, além também do PGR. Vamos falar, então, o que contém nesse texto de Alessandro Vieira. De acordo com o senador, o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, eles proferiram julgamento quando, por lei, eles eram suspeitos nessa causa. Já em relação a Dias Toffoli e Alexandre Moraes, nós temos aí também a questão envolvendo proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Já em relação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de acordo com o texto de Alessandro Vieira, ele procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Vale a gente chamar a atenção aqui, Neila, que nós estamos falando de uma CPI do crime organizado. E esse indiciamento, né, esse texto, ele acabou apresentando mais detalhes voltados ao Banco Master. A gente lembra que a CPI ouviu ali governadores, pessoas ligadas à área de segurança pública. No entanto, não veio nenhum tipo de indiciamento voltado, então, para essa parte de crime, como se imaginaria que a CPI iria investigar, voltada aí às facções criminosas. Mas eles focaram mais no Banco Master. Isso aconteceu, Neila, por quê? Porque as comissões que estavam tendo seus trabalhos acontecendo dentro do Congresso Nacional acabaram focando aí na volta dos trabalhos no Banco Master. Foi o caso da CPMI do INSS, da Comissão de Assuntos Econômicos e agora a CPI do crime organizado, que finaliza com indiciamentos voltados para ministros do STF e o PGR, mas não traz o nome de Daniel Vorcaro e nem de outras pessoas ligadas a ele em relação ao Banco Master. Importante destacar, Neila, que esse relatório de Alessandro Vieira só vai valer caso a maioria ali do colegiado da CPI do crime organizado venha aprovar. O pedido ali, o indiciamento e aí o impeachment desses ministros e do PGR vai caber ao senador Davi Alcolumbre, presidente da casa, que já deixou bem claro que não pauta impeachment de ministros, porque no caso, esse aí não é o primeiro pedido que chega aqui dentro do Senado Federal em relação a impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir das 2h da tarde, a gente vai estar aqui acompanhando a leitura do relatório e como será feita, então, essa votação voltada aí ao relatório final da CPI do crime organizado. Neila. Está aí para vocês esses nomes de quem conseguiu recorrer na justiça contra os atos da CPI do crime organizado. O relator, o senador Alessandro Vieira, sempre se queixa e fala o seguinte: olha, a gente convoca, a gente convida, pede para que as pessoas prestem depoimento, a gente pede a quebra dos sigilos bancários, a gente pede a quebra do sigilo fiscal, telemático. O que acontece é que as pessoas conseguem na justiça o direito de não falar, o direito de não comparecer. E está aqui para você alguns dos nomes. Quem são? Daniel Vorcaro,
Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central. Temos também Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal. Fabiano Zeta, o cunhado de Daniel Vorcaro e controlador do fundo Arlim. Paulo Humberto Barbosa e Leonardo Augusto Furtado Palhares, investigados no âmbito do caso Master. Também temos Ana Cláudia Queiroz de Paiva, Paulo Sérgio Neves e Beline Santana, ambos investigados, todos investigados, e tiveram liminares também do ministro André Mendonça. A Maride de Participações, cujo sócio é o ministro Dias Toffoli e que impetrou o mandado de segurança perante o ministro Gilmar Mendes, obtendo anulação do requerimento que pedia aí a quebra dos sigilos. Sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maride. E por último, João Carlos Falbo Mansur, fundador da REAG Investimentos, que também conseguiu um habeas corpus, dessa vez com o ministro Flávio Dino. Então está aí para vocês uma amostra de todos que conseguiram recorrer contra os atos da CPI do crime organizado. Esse relatório vai ser lido aí na parte da tarde, hoje marcado, com a previsão de ser às 14 horas. Depois de Flávio Dino, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez se defende dessas acusações. Se junta a Flávio Dino para se defender sobre o indiciamento pela CPI do crime organizado. Vamos à postagem? O pedido do relator é imensa, a postagem aqui. Vamos começar aqui falando das críticas iniciais. Tá, ele começa ali falando do indiciamento de ministros do STF sem base legal, nos leva a uma reflexão sobre o papel e os poderes das CPIs. Tanto o pior quanto o pedido flerta com arbitrariedades, como a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante do abuso de poder. É elementar, até mesmo para um estudante de direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade. Portanto, questionando ele a situação jurídica, né, em que se baseia esse indiciamento pela comissão do crime organizado. Eu vou abrir aqui, ficar mais fácil, porque é muita coisa, gente. Tá. Chama a atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, a CPI instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha do ano passado, não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Por isso, é no mínimo perturbador que o relator, enquanto integrante de carreira policial, tenha fechado os olhos para os seus colegas que, traindo a boa imagem da instituição, cruzaram para o lado sombrio das milícias. As CPIs são instrumentos legítimos e essenciais ao controle do exercício do poder. Seu emprego para fins panfletários ou de constrangimento institucional, contudo, compromete a credibilidade e reforça a necessidade de modernização da legislação sobre crimes de responsabilidade, tema que já se encontra em debate no Congresso Nacional. Por fim, o decano da Suprema Corte diz: excessos desse quilate podem caracterizar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República.